Iniciei a gravação. Então tá, boa tarde, pessoal todo que está aí. Boa tarde, professor Weverton. Então, num primeiro momento, assim, agradecer em nome dos professores, da coordenação, a sua disponibilidade para vir aqui, né, tratar de uma temática que para muitos de nós é uma novidade em termos de aproximação com a educação matemática, né? Então, já agradeço de antemão, né, poder estar aqui com a gente, discutindo suas pesquisas. Então, eu vou apresentar para quem está aqui, né, os colegas professores, quero agradecer que estão aí, aos alunos da licenciatura também, muito legal. Então, o professor Weverton Ataíde Pinheiro, né, ele hoje está na Texas University, é licenciado em matemática pela Universidade de Brasília, com intercâmbios acadêmicos em Taiwan, pela assessoria de assuntos internais da própria UNB, e nos Estados Unidos pela CAPES. É mestre em educação matemática, PhD em educação matemática pela Indiana University Bloomington, e atualmente ele é professor assistente de educação lá aí no Texas, né? Se eu errei alguma coisa, me sinaliza. Eu andei vasculhando um pouquinho seu Lattes, né, e vi que o senhor teve vários projetos de pesquisa, mas tem 2 atuais e um extremamente interessante, né, não mais que outros, mas enfim, que tem a ver com a temática de hoje, né, que está bem próxima das discussões, né, que diz respeito ao empoderamento das mulheres nas escolas de pós-graduação em matemática. E o senhor procura, então, examinar, se eu entendi direitinho, né, por que chega a 90% a 95% dos estudantes de doutorado em matemática são homens, né? Então, o senhor procura responder se isso tem a ver com o status quo atual, né, que beneficia as prioridades da sociedade patriarcal normativa de gênero. Então, o senhor procura ouvir as vozes das mulheres nos departamentos de matemática, a fim de desconstruir estereótipos, sensibilizar e mostrar os seus sucessos, esperando dessa forma, né, encorajar outras mulheres a entrarem nesta área. Tem vários artigos publicados, né? Destaco um que saiu este ano, intitulado, traduzindo, né? Promovendo pesquisas equitativas e responsáveis envolvendo gênero e sexualidade na educação matemática. Dei uma olhada nele, o senhor discute, né, o quanto a não diferenciação entre gênero e sexualidade tem causado alguns problemas, né? Muito interessante. E nesta apresentação, então, o senhor irá propor algumas questões para reflexão sobre o papel que o gênero e a sexualidade desempenham na matemática, uma matemática comprometida com a justiça social. Além disso, o senhor irá compartilhar suas pesquisas com alunos do ensino médio, no contexto do ensino da matemática para a justiça social. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer para quem está aqui que eu resumi bastante o currículo do professor Weverton, é muito mais do que isso. Sinta-se à vontade, então, para a sua explanação. Então, depois, quem está aqui também, sinta-se à vontade para colocar alguma questão. Aviso que para muitos de nós no programa é uma novidade, a gente está se aproximando, muito por intermédio das pesquisas do professor Maurício, né? Então, é isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Cláudia Glavan Duarte. Não, muito bom. Interessante, né? Porque quando você falou, eu olhei o seu currículo Lattes, meu Deus, eu tenho tanto tempo que eu não atualizo alguma das coisas do Lattes. Eu acabei, né? Porque aqui a gente tem outros sistemas e aqui é muito interno o jeito que a gente faz as nossas avaliações. Então, eu acabo que eu coloco tudo no sistema aqui, mas tem algumas coisas no Lattes que eu parei de atualizar, eu acho que eu só tô colocando artigo lá esses dias. Mas foi bom você falar sobre os projetos, que eu vou dar uma atualizada sobre os projetos que eu estou fazendo. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho, né? Acabou que minha apresentação hoje vai ser um pouquinho mais focada, né, nos estudantes. Nos estudantes
queer que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos. Vocês estão conseguindo ver minha tela certinho? Sim. Ou não? Sim, tá. Sim? Tá, perfeito. E então eu vou estar falando um pouquinho, né, sobre essa experiência com esses estudantes né, e das experiências em gerais com matemática. Eu acho que, né, muita dessa pesquisa, ela ainda é uma pesquisa que está engateando, né? Ela vai vir de um contexto, né, bem focado aqui nos Estados Unidos, então, né, não sei ao certo, né, como essas discussões estão acontecendo ou não estão acontecendo no Brasil. Mas eu acho que seria, né, interessante, depois que eu, né, propor algumas das coisas que eu escutei, que eu vi na literatura, bem, né, bem centrada mesmo aqui nos Estados Unidos, e essa participação desses alunos nesse projeto comigo, como é que vocês vão reagir a algumas das coisas que vocês têm tido experiência aí no contexto do Brasil. Então, vamos lá. Para começar, eu usei aqui bem bonitinho o panfletinho que vocês criaram, para já facilitar a vida. Mas eu gostaria de só dar um contexto assim geral para vocês terem um entendimento assim, né, de onde essa pessoa vem, para onde essa pessoa vai, o que essa pessoa faz. E eu coloquei isso daqui, eu criei isso daqui. O Maurício provavelmente até já viu esse slide que eu criei pro ICME, que a gente participou na Austrália. E aí eu estava tentando editar, mas eu percebi que eu criei no PowerPoint, mas eu tirei uma foto. E aí acabei não conseguindo, né, traduzir do inglês para o português. Mas eu vou explicar bonitinho um pouquinho aqui dessa história. Bom, o Everton Taíde Pinheiro, como já foi apresentado, eu nasci e cresci no Brasil, em Brasília. Não foi bem em Brasília, né? Foi numa cidadezinha chamada Braslândia, que fica mais ou menos uns 50 quilômetros ali de Brasília. E crescendo, né? Eu cresci muito pobre, né? Eu sou uma pessoa negra. Eu sempre tive, né? Eu sou um homem queer. Então, eu sempre crescendo ali naqueles ambientes onde eu cresci, né? Uma cidade muito pequena, rural. Sempre tive uma experiência muito interessante com a minha socialização em si. E eu acho que é muito interessante, porque eu vim de uma família, eu cresci com a minha família por parte de mãe. E aqui nessa foto, vocês conseguem ver o meu cursor quando eu passo na foto? Dá para ver onde eu estou apontando ou não? Dá sim, dá para ver. Dá? Perfeito, tá. Aí eu cresci, minha mãe, né, ela se identifica como mulher branca e eu cresci só com a família da minha mãe. Eu não cresci com meu pai e com a família do meu pai. Então, assim, eu cresci num ambiente onde a maioria das pessoas eram brancas, eu era a única pessoa negra naquele contexto e eu sempre fui uma criança, né, desde muito pequeno, muito afeminada. Então a gente já sabia ali que, né, provavelmente, né, quando eu começasse a entender a minha identidade sexual, eu seria, né, não seria uma identidade sexual normativa, né? Era uma coisa bem notável. Eu era diferente, eu era uma criança diferente. E crescendo naquele contexto, eu acho que o que é interessante é muito pouco da minha experiência quando eu estava crescendo, né, me ajudava a entender. Eu não tinha conscientização das experiências que eu estava tendo por causa da minha raça, por causa do meu gênero, da sexualidade, da minha classe social. E demorou muito tempo para eu conseguir chegar num ponto onde eu desenvolvesse conscientização, né, da minha socialização e das minhas subjetividades na sociedade. E aí eu cresci, atendi, né, fui para escola pública até a sétima série, na época era a sétima série, eu acho que hoje é o oitavo ano. E na sétima série eu acabei indo estudar em um colégio militar e a disciplina daquele espaço, né, a doutrinação que é muito presente ainda nesses colégios que são militarizados, começaram a me moldar muito para virar uma pessoa que focasse muito no estudo. E foi ali que eu fiquei meio perdido, assim, né, quando eu comecei, porque eu estava vindo de escola pública, tinha toda uma história de não conseguir me adaptar à escola, não entender a função da escola, por que que eu aprendia matemática. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade com matemática horrível. Eu não entendia matemática para quê? Por que que eu tenho que memorizar essas coisas? E aí eu cheguei na escola militar e eu tinha professores que, né, que eles pareciam como eu, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu experienciei ter um professor negro.
na sala de aula, e um dos meus professores negros, ele era o professor de matemática. E a gente conversava muito, trocava muitas ideias, e ele começou a me falar, assim, os benefícios de pensar em talvez cursar um curso de matemática. E ele é uma das pessoas que me influenciou bastante, né? Porque na época eu lembro que a gente tinha todo o desenvolvimento das cidades acontecendo. Brasília estava crescendo muito, então engenharia civil era uma disciplina que estava muito à tona naquela época. E muitas pessoas começaram a querer cursar engenharia, e eu comecei com ele. E ele falou: Bom, Everton, eu acho que, né, você ainda está cursando o ensino médio, então faz a prova do vestibular para tentar, né, para treinar na Universidade de Brasília, e faz para um curso mais fácil, porque se você passar, o colégio pode até te liberar. Naquela época eles liberavam o aluno mais cedo, se o aluno passasse no vestibular. E aí você vai fazer um cursinho, se prepare e vai fazer engenharia. Bom, eu fiz, né? Eu segui o conselho do meu professor, fiz o vestibular, né? Ainda no terceiro ano do ensino médio, ali no primeiro semestre, e passei. E aí a escola me liberou e eu fui fazer matemática. E assim, matemática, quando eu escolhi matemática, por dentro, eu tinha aquele sentimento de, não, eu quero estudar engenharia, fazer dinheiro, né? Sair dessa classe social que eu sou, né? E conseguir uma ascensão social, econômica. E, e eu lembro que, mas por dentro não era o sentimento que eu tinha. Eu gostava muito de matemática. Eu achava que eu estava entendendo alguma coisa, que eu poderia ajudar outras pessoas que talvez não tivessem uma facilidade com a disciplina. Então eu tinha muita vontade de, na verdade, cursar o curso de professor e virar professor de matemática. E aí eu entrei na universidade, adorei o curso, decidi ficar, fiz matemática, licenciatura, e tive algumas oportunidades magníficas, como a professora Cláudia mencionou, né? Eu tive a oportunidade de ir pela UNB para Taiwan para estudar por 6 meses. Depois eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras, criado pelo governo Dilma, e vim para os Estados Unidos, passei um ano nos Estados Unidos estudando, e aí voltei para o Brasil, comecei a dar aula de matemática, e sentia tinha uma desconexão muito grande entre, né, a minha experiência como aluno e sendo professor, e conseguir ensinar matemática de uma forma que realmente ensinasse a matemática conceitual. Então, dentro de sala de aula, quando eu estava dando aula, foi uma experiência muito ruim, porque eu achava que eu não estava conseguindo realmente ensinar os conceitos. Parecia que eu estava ensinando os alunos a memorizar como resolver um problema, qual é o procedimento, qual é a ordem das operações que nós temos que seguir. Então, ali, né, no meu primeiro ano dando aula, eu senti muito desconforto. E eu falei, não, eu preciso aprender a dar aula de matemática, não tem como. E aí eu lembro que naquela época eu apliquei para fazer um mestrado, porque eu achava que no mestrado eu ia aprender sobre dar aula de matemática, e eu fui para Taiwan para fazer meu mestrado. Porque eu gostava muito de Taiwan, referência no ensino. E aí eu falei, não, Taiwan vai ser uma boa opção, vou aprender a dar aula, né? Eles desenvolvem um trabalho maravilhoso, né, de ensino e aprendizado da matemática, então vai ser perfeito. E eu fui para Taiwan, cheguei em Taiwan, aprendi tudo, mas não aprendi nada de dar aula. Né? O mestrado acadêmico era né, em educação matemática, muito voltado à pesquisa, à psicologia matemática. E eu falei, bom, agora eu estou numa posição muito estranha, porque eu não aprendi a dar aula, e eu aprendi umas coisas sobre pesquisa que são muito interessantes, e foi muito legal, né, aprender a pesquisar um pouquinho ali no mestrado. E aí eu lembro que na época eu estava num relacionamento e o meu parceiro estava vindo para os Estados Unidos e falou: não, aplica para o doutorado nos Estados Unidos. E aí eu vim para os Estados Unidos e para fazer o doutorado. Apliquei, né, fui aceito pela Universidade de Indiana e vim para os Estados Unidos para fazer o meu doutorado. E vim para fazer em educação matemática mesmo, mas eu cheguei nos Estados Unidos em 2017. E para aqueles que ainda lembram, em 2017 foi quando Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos pela primeira vez. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, estava acontecendo aquela transição de governo, e o governo estava subindo, era o governo Trump. E tinha muitos discursos naquele momento, as pessoas conversando, falando, né, sobre questões raciais, sobre questões de gênero, sexualidade, porque o Trump, ele
ele produzia muitos discursos, né, que vinham, de alguma forma, entrar, né, em contradições sobre os avanços que as pessoas tinham conseguido, né, a população aqui dos Estados Unidos tinham conseguido em termos, né, de discussões e equidades raciais, de gênero, sexualidade, classe, e aí se vai a lista. Então, essas conversas eram muito intensas naquele momento. E é importante dizer essas coisas porque isso meio que influencia, né, para onde eu vou, em termos de pesquisa. Porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, questões raciais não era uma coisa que eu conversava muito com as pessoas com que eu convivia, não era coisa que eu lia, né, questão de gênero e sexualidade não eram coisas que estavam ali, né, nas minhas leituras diárias e que eu, né, de alguma forma engajava com esse tipo de conteúdo. Mas quando eu cheguei aqui, era quase que como se não tivesse como não falar desses conteúdos, porque todo mundo estava falando e, de fato, né, isso estava moldando a forma com que a gente estava vivendo aqui nos Estados Unidos. E aí eu comecei a me perguntar, bom, eu tinha muito interesse sobre o aprendizado da matemática, né? Como os alunos aprendem, né? Aquela parte psicológica, cognitiva, né? Como a gente pode melhorar o ensino, como a gente ensina matemática, né? De uma forma que o ensino é conceitual e não, né? Sobre os processos, né? Sobre os algoritmos. Então, eu tinha muito interesse nessa parte, mas eu comecei a me perguntar, será que a sociedade em si, ela influencia nesse aprendizado? Bom, muitos de vocês agora deve estar, né, respondendo essa pergunta, sim, claro que sim, né? Nós somos seres sociais, vivemos em sociedades organizadas de diferentes formas. E aí eu comecei a interagir com pesquisas em matemática, em educação matemática, né, que especificamente voltavam para esse ramo mais social da sociedade, né? E dos ensinos sociais em si mesmo. Então eu fui ali e questão racial nos Estados Unidos é muito forte, né? As questões raciais aqui, o povo fala o tempo todo. É como se no Brasil eu vejo que crescendo, questões raciais são muito fortes, mas parecia sempre que a minha classe social determinava muitas coisas antes da minha raça, antes da gente chegar no aspecto da discussão racial. Mas eu acho que nos Estados Unidos parece que as questões raciais são as questões que vêm à frente até de coisas como raça e gênero, porque aqui, né, eles têm muita história, né, e eles têm debatido muito porque o racismo ainda é muito forte nos Estados Unidos, né, porque eles tiveram segregação, leis de segregação, né, que normalizaram as pessoas a serem separadas, a viverem em lugares separados. Por exemplo, na cidade onde eu moro, Lubbock, aqui no Texas, a gente tem uma região da cidade onde, quando a cidade foi fundada em 1923, as pessoas negras só podiam morar naquela região. E é bem afastado da cidade. Então, aqui a questão de raça ela é muito assim à frente. Ela é uma questão que ela sempre parece que vem à frente das outras questões. E aí eu, né, eu olhei muitas pesquisas de matemática nessa questão de raça e eu falei, cara, mas não é isso que eu tenho tanto interesse, sabe? Eu acho que não é as questões raciais apenas que me movem. E especificamente naquela época, em 2000, né, ali em 2017, 18, 19, eu estava me perguntando muito sobre questão de sexualidade. Eu estava me perguntando muito sobre minha própria sexualidade, o que ela significava, né, qual era a função que sexualidade tinha na sociedade, na matemática, se alguma. Então eu acabei que eu falei, não, eu acho que eu tenho que pesquisar gênero. E eu fui para gênero, e eu sempre falo isso para a galera. Quando eu fui para gênero, não era gênero, mas gênero aqui nos Estados Unidos geralmente é uma pesquisa que é muito presente, né? Especificamente porque por muitos anos a gente tem tido mulheres, né? Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres trans que têm lutado por essa pauta, né? Desde aí do início da década de 90 a gente já tem mulheres brigando, né, pelo direito de poder votar, e depois você tem, né, o movimento feminista crescendo, né, e se diversificando, porque as pautas das mulheres brancas não necessariamente eram pautas que conseguia abranger as mulheres negras. Então você tem o movimento feminista negro também crescendo nos Estados Unidos. Então eu pensava, bom, o que eu quero estudar é gênero. Gênero tá ali, né, vai responder
essas perguntas que eu tenho. E aí é por isso que no início da minha pesquisa, se você olhar assim, as primeiras publicações ali, vai ter uma coisa, vai ter pesquisas, vai ter artigos que são especificamente, né, voltados à experiência de mulheres. Porque quando eu entrei no gênero da matemática aqui nos Estados Unidos, ficou uma coisa muito binária, homem e mulher. E aí, muito rapidamente, né, nessa parte de estudar sociedade, opressão, você vai acabar indo, né, para aqueles que têm sido historicamente oprimidos, que são as mulheres. E aí, mas não era essa pesquisa ainda que eu queria fazer. Então eu fiquei meio perdido ali no gênero. Eu falei, gente, não é só gênero, sexualidade também é parte, né, desse momento, desse interesse em entender como essas coisas acontecem. Bom, movendo adiante, eu fiz meu doutorado, né? E acabei chegando ali no ensino da matemática para a justiça social. Essa foto aqui é a foto do livro, que eu vou falar mais hoje nessa apresentação, né? Que eu acabei interagindo bastante. E aí eu acabei expandindo também. Eu falei, não, esse negócio não é só gênero, né? Eu quero pesquisar ali gênero e sexualidade. E aí, depois que eu terminei o meu doutorado, eu consegui um emprego aqui na Texas Tech, que é onde hoje eu sou professor assistente. E aí, né, eu continuo fazendo essa pesquisa, continuo ainda olhando nos meus dados que eu coletei ali quando eu estava no final do meu doutorado para escrever a tese de doutorado, mas, né, pensando como mover agora adiante. Como vocês sabem, o Trump está voltando ao poder, então tem muita coisa acontecendo. Os Estados Unidos está voltando naquele mesmo momento muito complicado para pessoas que fazem pesquisa crítica, que lutam por equidade de raça, gênero, sexualidade, porque existe muita tensão ainda e muitos discursos que, né, infelizmente, desfavorecem e continuam a oprimir algumas identidades aqui na sociedade dos Estados Unidos. Bom, mas por que estudar, então, as experiências dos alunos queer, né? Como é que isso acontece? Bom, na literatura, a gente consegue ali pegar um pouquinho de uma visão mais geral. Por que que isso é importante? Por que que a gente deveria focar nessas coisas? De discussões, né, de estudantes que são queer. E aí, coisas que a gente vê na literatura é, por exemplo, que se nós discutirmos a queeridade, né, existe um benefício ali para toda a comunidade escolar. Então, esse benefício, né, de abranger essas discussões é que existe muitos benefícios nisso, né? E Style, muitos anos atrás, já falava sobre o jeito que essas discussões de queeridade na escola, né, elas servem como uns espelhos e janelas, né? Usado aí a metáfora, e eu não sei se essa metáfora já chegou no Brasil, provavelmente, porque eu acho que é uma coisa, né, uma coisa muito comum de se pensar, de se teorizar, mas a Style, né, fala em um de seus artigos sobre, né, pensar que essas discussões elas podem servir como espelhos e janelas. Espelhos por quê? Porque as pessoas que são queer, elas conseguem se ver ali naquelas discussões, são pautas que são importantes para elas, sobre, né, suas identidades. Então existe ali, né, aquela presença, aquele conforto de saber que isso são pautas que são, né, discutidas e são valorizadas, né, são trazidas para esses espaços escolares. E também janelas, porque as pessoas que não são, né, elas conseguem expandir suas visões sobre essas questões pertinentes à queeridade. Então, existem muitos estudos que falam, né, o quanto é importante. No contexto dos Estados Unidos também, uma das coisas que faz ser muito importante essa pauta, né, de discutir sobre queeridade é o motivo que, né, os ambientes escolares aqui são muito hostis devido à queerfobia. Então é uma coisa muito presente e os alunos, né, que se identificam como queer, mais e mais eles falam sobre as formas com que eles se sentem marginalizados nas escolas, né, ameaçados, e tem uma experiência muito hostil, que tem ali um impacto direto às suas experiências com aprendizado, o ensino nas escolas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vim para esse tipo de estudo são as leis. Especialmente, né, depois que o Trump perdeu as eleições, as últimas eleições, a gente viu, né, uma polarização tão grande. Eu acho que aconteceu uma coisa similar aí no Brasil também. Porque
os governos, né, o jeito que teve essas transições de ida e vinda de governos, né, teve muita polarização em termos da direita e da esquerda. E aqui também aconteceu, né, especialmente com os republicanos e os democratas. Bom, o que a gente viu, né, ali depois que a pandemia começou a acabar nos Estados Unidos e, né, a polarização, né, dos indivíduos preparando para uma outra eleição que aconteceu agora em 2024. A gente viu muitas leis sendo propostas que iam contra a pauta LGBT, né? Leis de todos os tipos aconteceram, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, em 2023, né, quando eu olhei nos dados, tinha 417 projetos sendo apresentados nas câmaras, nos senados, aqui nos Estados Unidos, nos diferentes estados. E em 2024, 573 projetos foram apresentados. Então esse número continuava crescendo. Então existe ainda, né, infelizmente, agora em 2024, muitas leis que estão sendo propostas, aprovadas às vezes aprovadas com modificações, que especificamente criam discursos contra a subjetividade queer. Então, né, nesse contexto, é muito importante que a gente, né, analise e explore como, né, esses estudantes especificamente estão sendo afetados por essas leis e por esses discursos em gerais que, né, a proposta dessas leis também trazem para a sociedade. Então, onde é que toda a minha, né, a minha pesquisa com alunos queer começa? Ela começa aqui, igual eu falei nesse livro, que chama Lições Matemáticas para o Ensino Médio, para entender, explorar e responder a injustiças sociais. Esse livro foi lançado em 2020, foi bem quando eu estava ali, né, estudando o meu doutorado, e esse livro, ele veio à tona, e eu falei, gente, o que é isso? Vamos ver o que tem nesse livro, né? Bom, mas esse livro, ele não vem, né, do nada. Esse livro, né, que é um livro que é muito interessante, porque ele apresenta planos de aulas para professores, para eles poderem implementar em suas salas de aula, para combater essas justiças sociais. Esse livro, ele vem, né, ele é embasado em uma longa trajetória, né, de pesquisas que têm buscado equidade e justiça social, né? E você vai ver num livro como esse, né, que eu coloquei na minha apresentaçãozinha aqui, né? Isso vem de um contexto dos estudos, né, de letramento matemático, com a matemática crítica do Gutstein, do Eric Gutstein, mas o Eric Gutstein, ele baseia todo o seu estudo, né, na filosofia, na pedagogia do oprimido, na filosofia de Paulo Freire, né? Então você vai ver que nos Estados Unidos, Paulo Freire tem uma influência muito grande, né? Quando a gente fala em estudos de equidade, quando a gente fala em estudos sobre a relevância cultural no ensino, a gente vê que a maioria desses pesquisadores aqui dos Estados Unidos, eles estão se baseando ali no que Paulo Freire, né, escreveu sobre uma pedagogia crítica, né, a pedagogia do oprimido. Então, essas discussões que chegam aqui na educação matemática para combater injustiça social, elas, na verdade, são muitas embasadas, né, na matemática crítica, que muita dela está ali ancorada nos estudos do Paulo Freire. E aí, né, vem essa trajetória toda sobre como a gente faz, né, como é que a gente ensina, como é que a gente começa a interagir com a matemática, que ela visa essa transformação da sociedade, né? Não só para a área econômica, que aqui nos Estados Unidos, por ser um país que é muito capitalista, é muito forte, mas para que todos possam ter essa participação equitativa e justa, né, nesses espaços. Então, foi isso, assim, que esse livro, né, trouxe à tona, e é um livro que é resultado de pesquisas, né, que vão acontecendo há anos. Mas, mais especificamente sobre esse livro, uma lição especificamente, que na verdade são 3 lições, me chamaram muita atenção, que é essa daqui. Chama Escute ao Glicem. Glicem é uma sigla, né, que diz respeito a um grupo aqui nos Estados Unidos, onde é uma associação que eles, né, fazem vários estudos com pessoas que são gays, lésbias,
que são héteros e no contexto da educação. Então, assim, ele meio que pega ali, essa associação, ela meio que pega, né, os estudantes que têm um sexo ou uma identidade de gênero ou de sexualidade que tem sido historicamente marginalizada na sociedade, e eles tentam entender principalmente, né, sobre como os alunos queer, ou os alunos LGBTQ+, mais, agora eu vou começar a misturar tudo. Quando eu vejo inglês na tela, eu começo a confundir tudo. Como é que os alunos LGBT+, eles, né, estão experienciando a escola, né, do ensino fundamental e médio. A maioria são no ensino fundamental e médio. E essas 3 lições, elas traziam uma proposta para os professores conversarem com os alunos sobre essa questão do bullying, né, e essa questão do assédio que alunos queer, e eu vou usar queer aqui, gente, como um termo guarda-chuva, tá, para LGBTQ+. E esses alunos queer, o jeito que esses alunos queer estão ali, né, experienciando a escola nesse contexto do assédio e de bullying. E eu lembro que quando eu li essa lição, essa proposta que vem no livro, eu fiquei me perguntando muito assim, cara, como eu iria responder a isso se eu tivesse numa sala de aula onde essas questões tivessem sido discutidas? E eu comecei a criar várias hipóteses, né? Como eu iria responder a isso se, né, eu estivesse num contexto onde eu estivesse fora do armário, por exemplo? Ou se eu não estivesse fora do armário, né? Ou se, sabe, se nesse momento de discussão as coisas não acontecessem legais, assim, as pessoas começarem a zoar, né, a fazer piadas, contar piadas sobre questões pertinentes à pauta queer. Como eu iria reagir? Eu fiquei muito assim, foi uma coisa que me deixou muito assim, interessado em saber como isso aconteceria na sala de aula. O que aconteceria? Como as pessoas experienciariam isso? E aí foi disso que nasceu, né, o meu estudo de dissertação, na verdade. Foi dessas lições, essas são as lições, né, que eu vou estar hoje falando um pouquinho sobre elas, não vou falar muito, mas essas foram as lições que me inspiraram a saber, a fazer a pesquisa que eu fiz, né, do meu doutorado. E especialmente eu queria realmente saber quais seriam as experiências de alunos que se identificam como queer se eles estivessem numa sala de aula onde essas lições que esse livro está propondo acontecessem. Bom, antes de ir mais a fundo nessa questão dessas aulas, como elas aconteceram, o que eu falei com esses estudantes, eu só gostaria de, né, trazer a gente um pouquinho aqui para o que a gente sabe da literatura, especificamente literatura que tem estudado a experiência de alunos queer, né, no contexto aqui dos Estados Unidos, no contexto escolar. E aí eu vou dividir essa revisão aqui em 2 partes. Uma são mais abrangentes de educação, né, não é uma coisa bem focada na disciplina, mas eu também vou trazer algumas coisas que a gente já sabe, né, de alguns estudos sobre a educação matemática e a educação mais geral STEM, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, alguns estudos me ajudaram assim a ter um entendimento do que estava acontecendo, né? Por exemplo, aqui nessa pesquisa de Snap dos colegas, né, eles foram feitos na Califórnia, um estado que é bem, né, mais liberal, assim, tem uma tendência a ser mais liberal, e eles fizeram, né, um estudo ali com 26 alunos, né, na qual eles perguntaram coisas sobre discussões relacionadas à questão queer no ensino médio, né? E é interessante que esses alunos, né, muitas vezes vão trazer que quando acontecem essas discussões na escola, né, essas discussões geralmente acontecem em aula de história, governo, saúde, inglês, né? Mas que geralmente essas discussões não estão acontecendo ali no contexto da ciência, da matemática. Isso é uma coisa que é muito interessante mesmo. A gente vê mesmo que nos Estados Unidos, quando você fala, eu estou na educação matemática, eu faço pesquisa com o aluno queer, uma das perguntas que eles perguntam é por que você está falando sobre, né, gênero e sexualidade no contexto da matemática? Qual é a relação? Por que não se discute isso em história, né, em aulas sobre educação sexual? Né? Por que a matemática? Essa é uma pergunta que é muito comum as pessoas me fazerem aqui, né? E realmente, né, os estudos de Snap e colegas mostram, né, que realmente essas discussões elas não estão acontecendo
né? Quando acontece, elas não acontecem geralmente, mas quando acontecem, não é no contexto, né, da matemática ou das ciências. White et al. Também, né, fiz uma pesquisa que é muito interessante, que mostra, né, que os estudantes queer do ensino médio, eles geralmente relatam emoções negativas mais frequentes e experiências do bullying, quando comparado aos estudantes que não são queer. E também eles, né, acharam nesse estudo que eles fizeram que, né, os estudantes com essas identidades marginalizadas, subjetividades interseccionais, né, que têm uma identidade de gênero, uma raça, uma sexualidade que tem sido historicamente oprimida, né, eles também têm ainda, né, experiências que são menos positivas na escola, e quanto mais identidades marginalizadas entram ali no contexto daquele indivíduo, mais, né, negativas são essas experiências escolares. Um outro estudo de Friedman e colegas, em 2015, né, investigou alguns desses desafios que é, né, trazer assuntos queer para as escolas públicas aqui dos Estados Unidos. E eles, né, entrevistaram alguns professores e acabaram entendendo, né, encontrando que essas discussões entre esses professores sobre a implementação relacionada à queeridade nas escolas, elas ainda são bem influenciadas pela heteronormatividade. E essas discussões são consideradas muito controversas. Então, geralmente, né, e para quem tem experiência aqui nos Estados Unidos, você sabe, é o país de mais pessoas politicamente corretas que eu já experienciei na minha vida. Então, eles não gostam de discutir política, questões raciais, questões de religião. Like, eles não falam sobre essas coisas. É muito interessante quando você fala alguma coisa, né? A reação das pessoas é como se eles entrassem em choque, porque eles são socializados a não discutir sobre essas coisas que eles chamam de discussões controversas, né? E a pauta LGBT, mas é uma das coisas que seria considerada controversa aqui nos Estados Unidos. Então, geralmente, né, é melhor nem discutir. Essa geralmente é o encontro, né, que essas pesquisas vão apontar quando elas, né, conversam com professores sobre as experiências dele com essa pauta. E muito interessante nessa pesquisa do Friedman, que é muito importante dos seus colegas, é que eles acharam que essas discussões LGBT que mais, elas são raramente encontradas nos currículos. Então, quando você olha os livros didáticos aqui dos Estados Unidos, você vai ver que existe uma falta dessas discussões. Então, o que acontece? O professor aqui nos Estados Unidos, ele geralmente tenta ensinar do currículo para evitar ataques, especialmente se eles estiverem falando sobre alguma dessas discussões controversas. Porque se está no livro didático e a escola adotou o livro didático, né, então o professor não está falando, né, não está trazendo nenhuma pauta, nenhuma agenda pessoal, mas está, né, ali cobrindo as coisas que estão no livro. Então, por causa da, né, a falta de discussões queer nos currículos, a gente vê que muitos professores eles têm essa resistência de conversar sobre essas coisas, porque fica mais vulneráveis a ataques da administração escolar e também de pais e de alunos também. Então, geralmente tem ali, né, menos essas conversas, porque eles não encontram ela nos currículos. Quando a gente vem para a parte de educação STEM, né? E aqui eu tô olhando, eu coloquei STEM, mas essa galera que eu vou citar hoje aqui é toda a galera da matemática, mas algum deles eles usam STEM nos seus artigos, por isso que eu deixei essa ideia de STEM. Né? Quando a gente vem para STEM, a gente percebe que o campo da matemática, né? Por muitos anos as pessoas vêm estudando o quanto o nosso campo ele é, né, bem objetivo, neutro, né? De alguma forma, né, não sei nem falar essa palavra em português, mas é como se fosse desconectado do corpo. Uh, e no inglês é disembodied, mas eu não sei se no português a gente tem um termo que expressa essa. Desencarnado. Está Como? desencarnado. Desencarnado, isso, né? Tem esse, né? O corporal e aquele conteúdo ali, né? Não tem uma conexão. Então, por causa, né, dessa característica, né, do campo da matemática e de algumas outras disciplinas nos campos do STEM, a gente vê que acaba que a gente chega num ponto onde as experiências de alunos, né, que são queer
ou trans, né? Algumas pessoas fazem essa diferenciação. Eu não faço essa diferenciação. Eu uso queer para todo grupo que tem uma ou mais a subjetividade que é marginalizada por causa do gênero ou sexo. Mas aqui, por exemplo, o Soares e colega, você vai ver que nesse artigo eles usam essa diferenciação entre queer e trans. Então eles começaram a pesquisar, né, o que acontece com esses estudantes no contexto da matemática ou das STEM. Né? E esse estudo aqui, que acabou de sair, é um estudo muito recente, né, um estudo quantitativo, a gente vai ver que esse estudo já começa a apontar que alunos do ensino médio, eles estão começando, né, já a apresentar algumas, alguns discursos ali que fazem com que eles não sejam parte desse grupo que se vê como parte da matemática, ou matemáticos, ou que tem alguma afinidade, né? Eles têm menos interesse em cursos da matemática, menos apreciação, né, pela matemática, e algum deles até vê, né, a matemática como sendo algo que não é, né, é uma perda de tempo, é algo que não se diz muito com que eles têm interesse. Né, o Voigt e a Kersey, eles fizeram também um estudo, né, sobre dois estudos de dissertação que eles combinaram, e esse discurso fala muito sobre essas experiências de alunos queer no contexto da STEM, da educação de nível superior, né, alunos escrevendo STEM como objetiva, neutra, masculina, conservadora, né, e portanto se desvinculando desses campos e achando que suas identidades, por serem não normativas, acabam sendo, né, excludentes desse espaço da STEM. Eles acharam também, né, a importância que é para esses alunos, né, que são queer, acharem comunidade, né, porque muitas vezes eles acabam, né, não se sentindo parte da STEM. E aí tem mais pesquisa. O Leiva, né, Luiz Leiva, ele também faz muita pesquisa nesse campo, né, do ensino superior com alunos queer. E tem achado coisas bem similares, por exemplo, nesses estudos que eu trago aqui, ele fala sobre como, né, estudantes queer, né, são racializados e enfrentam isolamento, síndrome de impostor devido à falta de diversidade de gênero e racial nos campos da STEM. A gente vê também, né, nesses estudos a forma com que ainda STEM tem uma cultura muito branca, a cis heteronormativa aqui no contexto dos Estados Unidos, que causa desconforto, e geralmente uma dissonância ali nas experiências acadêmicas que as pessoas queer têm no contexto da STEM. E de novo, né, assim como o Voigt e a Kersey falam, o Leiva também fala sobre essa importância que é para estudantes queer encontrar comunidades, né? E isso não é uma coisa nova, né? Porque, como a gente sabe, a organização social, né, comunidade, sempre serviu como um aparato muito importante para que a gente possa se organizar e reivindicar, advocar e progredir. Então a gente tem esse contexto, né, né, existe uma falta de conexão entre essas identidades queer e o contexto da matemática, né? E existem muitas pesquisas aqui nos Estados Unidos que vêm trazendo um pouquinho, né, do jeito que essas coisas estão desconectadas, né? Especificamente, né, já existem teorizações aqui, e a gente pode ver pelas pesquisas, né, do Voigt e da Kersey, do Leiva, que começam a construir a matemática como um espaço que é excludente, né, da queeridade. Então já existem muita gente puxando, né, para esse tipo de teorização, e não só queeridade, né? A gente viu muitas pesquisas aqui, né? O JET faz pesquisas interseccionais do gênero e da raça, e aí ele também fala a forma com que, né, homens negros nos Estados Unidos, né, são excluídos do campo da matemática, por mais que seja um campo que é ainda predominantemente masculino, né, mas por causa da raça eles acabam sendo excluídos. A gente tem a Argal, que faz muita pesquisa sobre gênero em geral, com mulheres, né, explicando a forma com que as mulheres, historicamente aqui nos Estados Unidos, têm sido excluídas, né, e o campo da matemática é um campo que rejeita muito as mulheres. Então a gente começa a teorizar, né, uma forma com que a gente entende esse espaço matemático, né, o ensino da matemática, a aprendizagem, o currículo, a sala de aula, né, como um espaço que não esteja favorável, né, a essas identidades ou subjetividades que têm sido historicamente marginalizadas.
Bom, não, escrevi em inglês, quadro teórico, gente, percebi agora. Bom, o quadro teórico, um pouquinho sobre esse ensino de justiça social, que é o que eu vou, né, daqui a pouquinho começar a falar com vocês sobre o estudo que eu fiz. Ele é um quadro teórico que, novamente, ele vem ali das, das teorizações, né, do Paulo Freire, muitas delas sobre pedagogia crítica, né, e ele chega a um ponto onde a gente começa a pensar o que, que seria uma matemática para a justiça social. E é muito importante eu dizer também que, assim, por mais que às vezes, muitas coisas que eu falo, por exemplo, né, matemática para o ensino da matemática para a justiça social, eu não estou tentando universalizar o que essa matemática para a justiça social significa. Ao contrário, essa que eu vou apresentar hoje é uma. Né? Existem muitas formas de a gente pensar sobre justiça social, né? E não tem como a gente universalizar o que, que isso significa. Mas a proposta, né? E a proposta que guiou o quadro teórico, que guiou o meu estudo, foi o do Barry e de seus colegas que estava publicado naquele livro. Então eu li o livro e eu tentei teorizar quais são né, a teorização disso. O que, que é matemática para a justiça social? E aí, né, eu identifiquei 6 elementos que condiz com esse entendimento do que seria essa matemática para a justiça social. Então você vai ver que essa matemática ela tem que ter práticas equitativas no ensino da matemática, né? As questões ou preocupações sociais em matemáticas, né? Autênticas e desafiadoras, elas são, né, trazidas. Então, não é só sobre a gente estar ali ensinando sobre injustiça social, mas também queremos, né, fazer com que os alunos possam ter, né, uma conexão desafiadora, né, com o ensino da matemática em si, né? Existe nessa matemática para a justiça social uma compreensão social, mas também uma compreensão da matemática, né? A investigação, existe nesse contexto da matemática para a justiça social também investigações, tanto sociais como investigações matemáticas. Reflexão é muito importante também, né? Existe uma reflexão que acontece ali, e novamente, essa ideia de reflexão e ação vem ali de algumas teorizações do Freire sobre praxis, né, isso está presente nesse quadro teórico de como a gente pode imaginar o que seria uma matemática para justiça social. E, finalmente, essa matemática, ela tem que produzir um produto público e ela tem que instigar nas pessoas, né, um sentimento de que é preciso agir, né, contra as injustiças. E, do jeito que essa matemática acontece, né, geralmente, todos esses 6 elementos que eu descrevi, o jeito que eles, né, acontecem no contexto desse ensino para a justiça social que eu vou comentar com vocês agora, é o seguinte. Primeiramente, né, você vai introduzir uma questão social, né, que tem implicações para injustiças, né? Então, ali num primeiro momento, a gente está discutindo essa questão social, investigando essa questão social, refletindo sobre essa questão social. E aí, no segundo momento, a gente traz a matemática e a gente tenta modelar como essa injustiça social, né, aconteceria nos nossos próprios contextos. Geralmente no contexto, né, escolar, no qual esses alunos estão inseridos. E aí a gente modela essa injustiça social, a gente faz uma exploração com a matemática, né, para entender melhor como essas injustiças sociais estão afetando os nossos ambientes. E aí, finalmente, num terceiro momento, a gente começa a pensar sobre essa ideia de ação e produto público. O que, que a gente pode fazer agora com, né? O que, que a gente pode fazer quando a gente entende que existe uma injustiça social e a gente entende que essa injustiça ela impacta até mesmo os lugares onde a gente está, o nosso contexto escolar. Então, o que a gente faz? Né? Como a gente, né, caminha adiante para fazer algum tipo de transformação, para lutar contra essas injustiças? Né? Então, esse é um pouquinho aí desse quadro teórico que me ajudou a desenhar esse estudo, né? A entender, a teorizar o que seria esse ensino que eu estou chamando de um ensino de matemática para as justiças sociais. Os dados que eu vou compartilhar hoje, né, dessa pesquisa, eles são dados, né, que vêm de entrevistas. Eles são dados com 10 alunos que se identificam como queer. Eles foram conduzidos ali em
e 21, né? Eles foram coletados, gerados em 2021, com esses alunos na região do centro-oeste dos Estados Unidos. Para dar contexto para vocês, essa região onde eu estava, nos Estados Unidos, é uma região onde a queeridade ainda é, né, é muito, não é muito aceita. É um estado muito conservador. Então, esse é o contexto no qual esse estudo aconteceu. Foi ali, né, num estado ali no centro-oeste aqui dos Estados Unidos. Esses 10 estudantes que participaram desse estudo, né, eles estavam todos ali vindo daquela mesma região, mas eles estavam em escolas diferentes. Então, assim, os dados foram coletados, né, foram gerados com esses alunos por meio do Zoom, né? A gente ainda estava ali saindo da pandemia, então naquela época não dava para fazer muita coisa presencial ainda, né? As escolas tinham muita restrição em deixar pessoas virem de fora para conversar com os alunos, então aconteceu, né, virtualmente, e naquela época foi muito legal porque eu trabalhava, eu era voluntário em um centro, e esse centro ele serve alunos, não alunos, pessoas que se identificam como queer, e então eu tinha muito acesso a estudantes queer no geral, e eu conseguia também falar com professores de diferentes escolas, né, que trabalhavam com alunos queers. Então foi muito legal, assim, que eu consegui alcançar pessoas que pudessem participar desse estudo. Algumas das coisas também que eu acho que é muito importante falar aqui é que esses dados, né, eu venho trabalhando com eles há muito tempo, e uma das coisas que eu tenho, né, me aproximado mais nesses últimos tempos é sobre pesquisa pós-qualitativa. Então, né, algumas das coisas que eu vou compartilhar hoje, esses discursos, né, das falas que saem desses alunos, não vêm dizer muito a uma sistematização do que aconteceu. Não estou tentando sistematizar, mas eu estou tentando trazer aqui um pouquinho de alguns resultados, né, alguns discursos que esses estudantes eles trazem, né? Alguns deles são muito conectados à queeridade e alguns não são necessariamente ou particularmente coisas que se relacionam à queeridade dos estudantes. Bom, um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Aqui eu traduzi, então não sei se essa tradução tá assim das melhores, mas essa tradução dessas falas e tudo que você vai ver aqui agora são falas desses estudantes depois que eles participaram das 3 aulas, né, comigo. E só para vocês terem uma noção um pouquinho dessas aulas, eu não falei muito sobre elas. Eu tô aqui olhando no tempo, eu não tenho também muito tempo, mas essas aulas elas são assim. A proposta das aulas que a gente teve era, né, trazer os dados, né, conduzido pelo Glicem, um estudo feito pelo Glicem, pelaquela organização que olha sobre as experiências de alunos queer nas escolas aqui de ensino fundamental e médio dos Estados Unidos. E nessas aulas, a primeira aula, eu propus, né, trazer algumas matérias que falam um pouco como os alunos queers ainda experienciam a escola como um espaço muito tóxico e um espaço não tão agradável, né, para essas pessoas queer, um espaço que não que não traz conforto, um espaço que, né, tem muita ainda a presença do bullying e do assédio acontecendo, assédio verbal, assédio sexual. Então, assim, eu trouxe, né, um pouquinho sobre essas discussões para os alunos e a gente leu, né, algumas desses resultados que estão, né, ali produzidos pelo Glicem e tivemos discussões sobre isso, né? Por quê? Por que disso? Né? Por que depois de tantos anos a gente ainda tem essa dificuldade, né? Conversamos sobre nossas próprias experiências como indivíduos que se identificam como queer. Então foi ali um debate naquele primeiro momento de entender, né, essa injustiça social que alunos queers experienciam na escola quanto ao bullying e o assédio. No segundo momento das nossas aulas, eu propus para que a gente investigasse, né, olhando para a média nacional, que a gente tinha os resultados do Glicem, como será que aquela média nacional estava afetando estudantes ali nos contextos escolares onde a gente estava, nas escolas dos próprios estudantes que estavam participando no estudo. E aí a gente começou né, a investigar quantos alunos tinham na escola por série do ensino médio, né, e os diferentes tipos de assédio que poderiam acontecer quanto a gênero e sexualidade, e tudo isso se ocasionou numa investigação que a gente tinha que fazer, que a gente precisava
que a gente precisava multiplicar matrizes para resolver, né, esse problema. Então a gente explorou, né, fizemos as nossas multiplicações das matrizes, nacional, com a matriz que a gente estava tentando entender ali das suas próprias escolas, fizemos todas as contas, e aí a gente começou a entender um pouco, né, quantos alunos em cada nível do ensino médio, né, aqui nos Estados Unidos começa ali no nono ano, vamos dizer assim, vai nono, décimo primeiro, 12º, né? São 4 anos o ensino médio deles. E aí a gente começou a investigar, né? Quantos alunos em cada uma dessas escolas de onde esses alunos estavam vindo, né? Estavam experienciando, estavam vivenciando, né? Essa marginalização, né? Queer, de suas queeridades, né? Por causa do bullying e do assédio que eles experienciavam, que eles vivenciavam por serem estudantes queer. E aí, no último momento das aulas, na terceira aula, a gente discutiu sobre o que a gente faz. Quais são as ações que podemos tomar para que, né, menos estudantes queer passam, né, por essas situações. E a minha pesquisa não foi de investigar nada relacionamento a aprendizado da matemática, nada disso. Eu queria mesmo saber qual é a experiência desses estudantes na matemática e depois que eles participam dessas 3 aulas. E aí aqui é um pouquinho das coisas que eu comecei, né, a ver ali nos dados. E eu coloquei aqui o nome desses alunos, mas um pouquinho das coisas que eles compartilharam, né? O Tom é um dos alunos mais vocais sobre as suas experiências dessa pesquisa. E o Tom, né, ele tem uma identidade que é muito interessante, porque ele diverge muito da matemática, né? Ele é uma pessoa que ele não gosta de matemática, que tem muitas traumas com a matemática. Então, o Tom traz várias coisas, né, sobre essas experiências dessa aula, né, e sobre as suas próprias experiências com a matemática. Então você vê coisas, né, o Tom construindo esses discursos, né, da matemática como essa disciplina que é sobre processos e algoritmos e de procurar ali, né, a única resposta correta, né, e ele fala muito sobre essa questão, né, coisas tradicionais como o ABC, né, o contar ABC, o ensino da matemática é como se fosse o ensino do ABC, né, memorizado, né, tem um processo, né, e matemática, você faz isso, você faz aquilo e acabou, achar a resposta correta, né, ele fala também muito sobre essas coisas, que a matemática nunca foi uma coisa que é importante, né, para ele, né, que ele nunca realmente pôde se importar, porque parece que as discussões da matemática são meio que desconectados ali do nosso mundo, né, só essa coisa de achar a resposta correta, e aí outras pessoas também trazem esse aspecto da matemática escolar, né, especificamente aqui nos Estados Unidos, sendo, né, uma disciplina que é desconectada do mundo real e de qualquer coisa. Eles falam muito sobre essa contextualização, os problemas matemáticos que tentam ser problemas que contextualizam o mundo real. Eles são, né, coisas bizarras, que são desconectados ainda, que não fazem muito sentido, né? Mas também tem outras coisas que as pessoas começam a ver por meio dessa aula, né, esses estudantes que participaram, que é muito interessante. Por exemplo, a Lacey fala sobre, né, caracas, eu nunca percebi que você poderia realmente trazer uma questão social que realmente existe para o contexto da matemática, que foi o que aconteceu no nosso caso, ali na nossa investigação, né, sobre as experiências dos alunos queer, né, dos seus próprios contextos escolares. Então, existe muito desses momentos em que eles falam, cara, foi muito interessante, né, experienciar isso e ver que a gente pode trazer essas questões que são muito abrangentes ao que a gente vive para o contexto da matemática e transformar a matemática, né, fazer a matemática ser mais interessante, ser mais, né, conectada com quem somos, com o que fazemos e tudo isso, né, então foi uma das coisas que eu vi que foi muito isso, né, as experiências ainda, né, escolar da matemática aqui nos Estados Unidos ainda é uma experiência que a matemática é muito desconectada, né, de cultura, de questões sociais no geral. Né? A matemática ainda é muito para aprender, né, sobre como é que resolve essa expressão algébrica, essa expressão numérica, né, qual é a resposta correta, né, como, é uma coisa muito ainda convencional. Né? A gente ainda segue muito esse estilo de ensino e da matemática que a gente traz para os estudantes aqui nos Estados Unidos.
Uma outra coisa que foi muito interessante, né? E eu acho que essa questão da matemática, né, não tá bem desconectada, não é uma coisa nova, né? Não é só os alunos queer que têm presenciado isso, né? Eu acho que, no geral, quando a gente lê os livros didáticos, né, a gente vê ainda uma matemática que ela é muito desconectada da nossa sociedade, das nossas práticas, das nossas culturas. Então, eu acho que não é uma coisa tão nova, né? É uma coisa que já vem sendo discutida e falando por muito tempo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando a gente começou a entrar no campo né, da relação entre matemática e queeridade, né? E aí eu vi que os alunos queer, né, a maioria deles, não todos, estavam produzindo certos discursos sobre o que significa ser uma pessoa queer na matemática, sabe? E aí a gente tem aqui, né, o exemplo, esse daqui é do Tom, essa primeira fala aqui é do Tom, onde o Tom fala, né, que ele, né, se inclina mais a disciplinas como história, e muitas vezes, quando ele está descrevendo essas experiências, ele traz a questão, né, o assunto, né, de que em história, em inglês também, ele, em algumas partes das entrevistas, ele falava sobre, né, experiência em história, em inglês, né, existe sempre uma possibilidade de uma conexão entre o que está sendo estudado e a sua própria subjetividade queer. Enquanto na matemática, né, ele vê que existe uma dificuldade em trazer essas duas coisas juntas, especificamente a matemática escolar, que é ensinada, né, na escola onde o Tom fazia o seu ensino médio. Então, existe ali, né, uma falta de conexão. E para o Tom, quando ele presenciou esse ensino, ele fala muito, né, sobre que naquele momento ali, ele podia ver uma conexão que é aplicada para algo que é pessoal, como uma orientação sexual, e isso começa a mudar o jeito que o Tom, né, participa da matemática, tem interesse ou não pela matemática, e foi bem favorável, né, no caso do Tom. Também teve, assim, alguns estudantes, o Tom, ele foi o que eu trouxe aqui, mas tem muitos estudantes, né, que também falaram sobre essa desconexão, que criaram esse discurso de uma desconexão entre a sua queridade e a matemática, especificamente pela matemática não ter ali, né, uma abertura para a discussão dessas questões sociais que acaba marginalizando a sua queridade e, portanto, eles não se vê dentro do campo. Não. Agora, uma coisa que é importante falar é que o DW foi um estudante que trouxe assim, uma perspectiva muito diferente. Dos 10 estudantes que estavam fazendo parte dessa pesquisa, apenas um, né, se identificava como assim, um matemático, uma pessoa que gostava de matemática, né, que tinha paixão, e é o DW. Assim, os outros, não todos não gostavam, não se, né, não tinham dificuldade ou não se identificavam, mas a maioria, 6 deles, eram bem assim opostos a essa questão de matemática, de gostar, de querer, de ter interesse, de querer usar, de fazer parte de um curso superior que tivesse qualquer conexão com matemática. E aí a gente tem ali a DW que se vê, né, como matemática e tem um entendimento muito interessante da matemática. E aí eu acho que é interessante, né, que não só aqui nessa primeira fala você vai ver que o DW ele diz como, né, ele se considera 100% uma pessoa da matemática, de matemática, né, ele vai mais a fundo ainda falar, né, da importância que é você saber matemática, você ter um entendimento da matemática, e aí ele entra ali numa questão, né, bem especificamente social, né, sobre opressão, e o jeito que a matemática ela pode, né, ser usada como uma disciplina para oprimir. Né? Por exemplo, os algoritmos que nós usamos para diversas coisas pode criar opressões. Então ele tem esse entendimento muito forte, né, do papel que a matemática tem na sociedade e por que é tão importante para que todos nós, né, tenhamos interesses e entendemos, né, matemática, porque é as formas que a matemática pode, em alguns casos, até ser usada contra nós mesmos. Então ele tem essa conscientização muito interessante, mas foi o único aluno mesmo assim da pesquisa que trouxe essa perspectiva de que eu sou um cidadão e porque eu sou um cidadão eu preciso entender e saber da matemática, né? Independentemente de ser uma pessoa queer ou não, né? Mas o DW é muito crítico, né? Então ele tem esse entendimento que na verdade
né? Até mesmo para o gênero e para a sexualidade, a matemática pode ser usada, né, como uma ferramenta de opressão social. Então ele traz aí essas discussões. Bom, eu acho que eu só tenho uns 15 minutinhos, né? E aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente, né? Sobre algumas das coisas que eu compartilhei no geral, né? Mas também trazendo o contexto do Brasil. Eu não sei, né, ao certo como essas discussões estão acontecendo no Brasil. Eu tenho uma lista de coisas para ler, né? Que, que, que são, né? Que são produções científicas aí do Brasil nesse contexto, mas nunca consigo chegar na minha lista de artigos. Mas, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir, né, essa questão de existe uma conexão entre gênero e sexualidade e matemática, né? E no contexto brasileiro, né, eu trouxe algumas questões aqui que são bem do contexto dos Estados Unidos, mas no contexto brasileiro a gente tem ainda a matemática como um espaço que pode se transformar excludente para alunos que não têm ali as suas subjetividades de gênero e sexualidade normativas, né? Como essas discussões estão acontecendo, né? Quais são os discursos, errei de português ali, quais são os discursos, né, de alunos que se identificam como queer no Brasil? Porque aqui nos Estados Unidos, o que eu tenho notado é que mais e mais existe um discurso de que eu sou queer, eu não faço parte da matemática. Mas eu não sei, no geral, como essas discussões estão acontecendo aí no Brasil. Então, eu não sei se agora a gente vai ter um espaço. Cadê minha um espaço mais para geral para a gente conversar, perguntas ou para reflexões. Mas acho que a gente tem uns 15 minutinhos, né? Temos, né? Primeiro, Everton, te agradecer muito, assim, né? As aprendizagens que a gente vai tendo a partir da tua fala, né? As perguntas que tu fazes ali, eu acho que a pessoa mais adequada aqui no nosso grupo é o Maurício, e depois eu peço ajuda aos universitários aqui. Mas a primeira coisa, assim, que foi muito elucidativo para mim, foi entender o próprio termo queer como tu usa, porque para mim sempre foi uma concepção teórica. Eu nunca Uhum, tinha pensado num sujeito queer, né? uhum, Tem a sigla LGBT que separa, né? E tem o Q de queer, né? E aí quando tu dizes, né, queer como um guarda-chuva, né, para todos esses que estão fora da norma, vamos dizer assim, né? Então, bacana esse entendimento que se tem, né? O quanto também na tua fala, né, aí no âmbito pessoal, que a Butler fala da heterossexualidade compulsória, né? O quanto, por mais que tenha distinção sexo, gênero e sexualidade, uma escorrega automaticamente para a outra, né? uhum, Como tem o gênero sendo tipo a polícia da sexualidade, conforme tu te comporta em termos de gênero, eu já digo, eu já predigo o que tu vai ser em termos de sexualidade, né? Como é que tu vai exercer a tua sexualidade, né? Gosto muito também quando tu fala, né, que as pesquisas que vêm sendo feitas acabam expandindo as visões dos estudantes, né? E aí eu gosto muito de pensar que eu cresci escutando que minha liberdade inicia quando termina do outro, né? Aquela coisa. E eu gosto de pensar que a minha liberdade amplia a tua, né? Porque eu te uhum, mostro modos também possíveis de existência, não necessariamente que tu tenha que seguir, né? Mas uhum. eu amplio, a minha liberdade amplia a tua, né? Nossa, dá para entender muito, né? A matemática, então, ela como um mecanismo estratégico para a gente entender, eu anotei aqui, o funcionamento da lógica que sustenta a injustiça social também. Então, dar visibilidade a isso, tirar essa matemática desse lugar de neutralidade, né? É também fantástico, né? E eu estou orientando neste momento um TCC de uma aluna que eu trabalho na educação do campo, que forma professores de ciências da natureza. E ela vai discutir gênero e sexualidade, e uma das coisas que a gente notou é que ela analisou os livros didáticos, né? Que são disponibilizados pelo governo nas escolas públicas. E por que a gente foi para o livro didático? Exatamente tem a ver com o que tu comentou. Ao entrevistar professores, eles diziam assim: eu só abordo se está no livro didático.
porque ele me respalda. Então, quando vem o pai reclamar que eu estou, né, tocando em questões, como apareceu uma professora, porque no meu tempo se chamava sistema reprodutivo, né? Agora é sistema sexual, e teve uma família que foi apavorada, dizer, como assim sistema sexual, né? E aí a professora, não, tá aqui, mudou o nome, tá no livro. Então, Uhum. o livro didático dando respaldo, e a gente então saiu, que a gente pensou só em entrevistar professores, e foi parar na análise dos livros didáticos, o quanto estrategicamente eles oferecem ferramentas para que possa abrir fendas, né? Porque É. eu também entendo falas de professores que dizem assim, a gente tem todo um conservadorismo. Então, às vezes, para o professor, por mais que ele entenda essas discussões, ele fica amarrado, né, em certas coisas, porque ele pode ser. Já tivemos casos no Brasil de exoneração de professores, mesmo concursados. Na escola privada ainda isso se potencializa muito mais, né? Uhum. Então, como que ele vai fazendo pequenas rupturas a partir de mecanismos como o livro didático, onde ele encontra apoio estratégico para poder É. agir, né? Então, são minúcias que a gente também está vendo, né? Então, a matemática vista não só como. Porque às vezes eu tenho uma bronca do partir da realidade, que parte nunca mais volta para a realidade, né? Porque Uhum. aquele contexto, partiu, foi, né? Então, não, o protagonismo está na questão da injustiça social e a matemática vem como uma ferramenta, então, para entender toda essa situação, né? Então, Uhum. assim, nossa, aprendizagens mil aqui, deixa a gente pensando muito, né? Enfim, eu vou abrir agora, né? A gente tem um tempinho ainda, eu acho que o Maurício, que pode te responder essas questões mais no que diz respeito ao Brasil, né? Mas eu acho que todos nós, mesmo que a gente não esteja tão próximo dessas discussões, a gente pode perguntar, né? Quais planos de aula, o Maurício pergunta, de matemática que discutem questões queer você sugere? Tomando base Uhum. o livro até que tu citou, assim, se tem outros, enfim. Agora, aqui no contexto dos Estados Unidos, eles lançaram uma, né, porque primeiramente em 2020 esse livro que eu mencionei saiu para o ensino médio, e eu acho que teve uma recepção, ele foi bem recebido pelas pessoas aqui nos Estados Unidos, e eles lançaram para todos os níveis. Agora a gente tem, né, ali, a gente tem dois de educação, de jardim de infância à quarta série, tem um para o ensino fundamental e tem esse do ensino médio. E todos eles trazem essas questões de gênero e sexualidade neles. Ah, eu não encontrei ainda nenhum outro que traz e que discuta essas questões, né, no contexto da matemática. São os únicos que eu sei que trazem ali um pouquinho. Ah, para falar a Esses são verdade, livros eu não, didáticos são livros didáticos. Eles que as são. escolas E o que é públicas legal, utilizam. Eu não sei ele porque. está ainda no ramo. Ele ainda está bem no ramo acadêmico, assim. É Ah, livro, é como se fosse um livro didático para o professor, né, ter uma ideia. Porque esse uhum. livro, né, ele fala, ele contextualiza o que é o ensino de matemática para a justiça social, ele explica, né, como é que funciona esse tipo de ensino. E ele traz muitas vezes esses planos de aula. Tem muito plano de aula, Prepara né? didático. E- É, então ele acaba que ele é um apoio para o professor poderia trazer. Mas, e aí existe a questão, né? Novamente, né, os livros de matemática em si aqui dos Estados Unidos, geralmente eles não vão trazer muitas questões relacionadas à sociedade. Então, Uhum. se o professor traz esse conteúdo que não está naquele livro que é o livro adotado pela escola, eles entram nesse dilema, né? Nessa questão de que eles podem ser atacado né, e aqui nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil é uma realidade, né, eu conversei com um amigo meu, na minha época não era uma realidade, na minha época eu não lembro dos pais dos alunos tendo uma voz muito presente, né, no ensino que estava acontecendo ali na sala de aula, mas
Nos Estados Unidos é uma coisa muito comum o pai ligar pro professor para falar, né, sobre o que aconteceu na sala de aula e perguntar, mas por que que você falou esse termo? Por que que você ensinou sobre isso? E tem uma, assim, né, e eu tenho até um amigo, na verdade, que dá aula aí no Brasil, para uma escola que é internacional, em Brasília, e ele me disse que os pais controlam muito o que acontece na sala de aula. Eu falei, nossa, é igual aqui nos Estados Unidos. Que nos Estados Unidos é muito comum, né? Os professores têm muito medo, porque realmente tem muito conflito ainda, e, né, e os pais, eles, principalmente lugares que são muito conservadores, igual onde eu estava fazendo esse estudo, né, eles ainda têm ali muito um controle, né, do que está sendo discutido. Então, professores, eles têm um receio de adotar, né, e trazer essas coisas que estão sendo publicadas. Mas não é assim no geral, né? Por exemplo, tem alguns lugares que essas aulas seriam bem recebidas e os professores conseguem trazer, né? Se está nas grandes cidades aqui dos Estados Unidos, geralmente elas são bem liberais, os pais são bem liberais. Então acontece que naquele contexto são as lições que conseguem entrar no contexto do ensino. Ah, mas realmente. E uma coisa que eu não falei, e você falou, professora Cláudia, que eu lembrei, eu não trouxe as minhas teorizações de gênero e sexualidade, ah, porque eu pensei, não, vai ser muita coisa, mas uma coisa, né, que eu acho que é importante dizer, né, e por que que eu falo, né, sobre queer, e falo menos sobre, né, a sigla LGBTQ+, é geralmente porque o jeito que eu teorizo, né, o meu entendimento de queer né, ali nos estudos pós-estruturais, onde a gente tem uma dificuldade muito grande em definir identidade. Porque identidade seria uma coisa, né, normativa. E geralmente, né, dentro dos próprios grupos de identidade, a gente tem muitas diferenças. Então eu trago essa ideia do queer, né, para combater mesmo essa questão de identidade. E os grupos LGBT+, né, às vezes ele acaba criando uma certa identidade que a gente não consegue explorar, que essas diferenças na identidade são. E aí, né, uma aproximação pós-estrutural, eu acabo meio que falando, não, então não vamos conversar sobre identidade, vamos conversar sobre subjetividade, o jeito que as pessoas, né, elas estão vivenciando suas próprias subjetividades, e aí, né, o termo queer, ele dá um pouquinho essa flexibilidade, né, para a gente falar, bom, não estou tentando, né, criar grupos e criar experiências específicas que acontecem nesses grupos, porque é muito difícil a gente fazer isso, né? Até mesmo, né, se eu for bem focada ali no contexto dos Estados Unidos, do Centro-Oeste, da mesma escola, da mesma região, ainda assim os alunos têm umas experiências muito diferentes com suas próprias identidades, né? Se a gente classificasse-os nesses grupos, né, que a gente tem. E aí por isso que o queer vem mais, né, para falar, bom, essas coisas são coisas muito subjetivas, né? E as pessoas, né, vão ter algumas experiências que realmente vão ser, né, normatizadas, né? Por exemplo, o bullying e o assédio, ele acaba sendo uma experiência comum dos alunos, né, das pessoas em geral nas sociedades que se identificam com essas subjetividades. Mas, né, muitas vezes o jeito que essas pessoas estão ali entendendo, processando, né, as suas conscientizações sobre essas experiências diverte tanto que a gente acaba chegando num lugar que é difícil a gente falar, bom, a experiência de alunos queer em matemática é X ou é Z, é muito difícil realmente generalizar. E por isso que eu corro para o queer, né? É uma estratégia para. No sentido de não há uma essência de cada uma daquelas letrinhas, como elas vão divergindo, vão, né? Eu brinquei esse dia até, acho que foi com o Maurício mesmo, né? Que o LGBTQIA+, eu acho que se continuar ainda nessa questão identitária, que eu também vou concordar muito com o que tu dizes, né? Fixar uma identidade, seja ela qual for, é muito problemático, né? Porque não adianta, as pessoas não se enquadram, né? Enfim, elas escorregam, os gradientes dentro de uma norma identitária são tão amplos que alguns são colocados para fora até da caixa e vão ampliando e tal, que talvez fosse mais prudente, então, trocar o mais pelo infinito, né? Porque não tem como fixar o sujeito, né? Então, gostei muito dessa proposta, desse queer, no sentido que abrange subjetividades, então, que são minoradas,
e que estão fora da dita norma, né? Fora não, porque a norma, inclusive, para dizer que está fora da norma, é porque a norma previu, né? Então é isso. Maurício, que faz pesquisa nessa área, se tu quiser abrir o microfone, André, os estudantes, a gente ainda tem uns minutinhos. E pode até me fazer mais perguntas também. Pessoal, por favor, aproveitem. aproveitem. Sei que é feriado, estamos cansados, né? Chegando aí às 8. Mas é importante sim, mas antes de tudo a gente tem que pensar nessa sigla não como identitária, mas como política, né? Então é interessante o termo guarda-chuva, embora a própria sigla, o próprio quê, né, Weverton, ele vem de uma história, inclusive desse não enquadramento. Então o que está lá. Então a pessoa usa o que como ela quiser, e aí a gente usa com essa ideia de guarda-chuva, embora a linguagem nos tranca, né? A gente precisa, para poder falar da coisa, tem que dar um nome para a coisa. Então, acaba assim, né? Então, aí desde que tu explique, a ideia é essa, né? Não necessariamente definindo uma identidade como se fosse única, né? Porque ela é múltipla, é fluida, mas felizmente ou infelizmente a sigla precisa existir muito mais política, ou seja, existimos, né? Então, do que para definir algo, né? Uma subjetividade. Eu acho que professor Maurício, deixa eu até comentar sobre isso, que eu acho que isso é um comentário muito importante, né? Porque quando a gente interage com algumas pesquisas queer, a gente vê que existe um desejo de acabar com identidade de gênero, acabar com identidade sexual, mas e o mesmo acontece com discussões raciais, né? Muita gente traz a pauta, mas essas discussões raciais só causa, né, acaba que causa algumas opressões, alguns problemas. Por que a gente não acaba com esse negócio de diferença racial? E aí a gente volta para a pauta. Bom, se a gente acabar com as discussões, o sexismo não acaba, a homofobia não acaba, o racismo não acaba. Então é muito difícil a gente conseguir acabar, né? Exatamente, eu concordo plenamente, né? É um ato político, né? A gente criar, identificar, né? Falar sobre a pauta é um ato político, né? Realmente, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que tem muita, né, misoginia, sexismo, homofobia, racismo. Então é muito difícil, né? A gente correr dele, mas eu cheguei num ponto que parecia que eu estava falando de uma experiência universal. Que eu falava, gente, eu não consigo fazer isso, né? É uma experiência tão diversificada. E eu falei, não, eu vou usar o queer de agora em diante, para abranger tudo, mas já não é só mais para significar, para dar uma ideia de que a gente não tem como a gente universalizar essas experiências, e é muito importante. Por isso que quando os estudos falam LGBT, mas eu vou trazer, né, os termos que foram usados, porque as pessoas, né, elas vêm e interagem diferentemente com essas identidades. Então, acho muito legal, mas muito legal, ainda mais no dia de hoje, o Dia da Consciência Negra, tu trazer essas questões e esse teu movimento, Weverton, de interseccionalidade, né, com todas essas camadas e modos de ser, né, que te atravessam, né? Então, acho isso muito legal. Ontem mesmo nós estávamos numa outra live de uma semana, a Semana de Consciência Negra, promovida pelo Instituto de Matemática e Estatística, foi muito interessante, né? Falando dessa questão política e da luta, né? E esses tempos eu ouvi alguém dizendo em termos da linguagem neutra, mas o masculino já é neutro, né? É porque e aí, ou seja, o masculino já é neutro, né? E talvez essa pessoa não tenha percebido por que o masculino é neutro, né? E por que seria o masculino neutro? Por que não começou a chamar as estudantes, né? As professoras, né? Por que não se usou então o neutro no feminino,
né? Uhum. Então, não é que o fato de ter uma regra dizendo usa-se isso como neutro, mas usa-se o masculino como neutro. Então, essa é a diferença de trazer uma linguagem neutra que represente a todos mesmo, as pessoas que, de forma geral, a gente deveria tratar assim, né? O correto é que as pessoas fossem representadas nas suas subjetividades. Embora tenha um movimento político importante, daí é essa questão da letra, né? Então, conheço mulheres trans hoje que elas lutaram a vida delas inteira para chegar hoje e elas serem chamadas de a professora, a mulher, ela, né? E aí elas dizem assim, eu não quero ser chamada de todes, eu não quero ser chamada Não, de eu, realmente. eu não quero ser chamada... E é isso mesmo, tudo bem, né? O que se discute, o que se defende é na hora que se chamar elas e eles dentro de uma turma, então que chegue-se um momento e se discuta um termo no português neutro, que ainda no inglês ainda tem, né? Em outras línguas tem, enquanto aqui não. Então, são movimentos políticos, né? E o quanto isso historicamente vai se constituindo. E é na aula de matemática que a gente tem que fazer essas comparações, a gente tem que, né, discutir os conjuntos, mas quem é que define esse conjunto, o que é uma definição, né? Como é que se compara, qual é o complementar, né? Qual é a união, qual é a intersecção, o que está vendo, né? Então, o pensamento matemático que sugere isso. Cláudia participou de uma banca do Jonathan, que está aqui te apreciando, e foi bem interessante. E assim que ele entregar, que só falta entregar, né? Já passou, já defendeu tudo. Vou te mandar para você ver que interessante que foi a dissertação do Jonathan, aí nessa perspectiva. Mas muito obrigado, meu amigo. Tenho só te agradecer. Eu não sei se ainda tem Obrigado alguma vocês pergunta, pelo um comentário. convite. Muito obrigada, Weverton. Adorei te ouvir, te escutar, né? Uma fala que vem carregada assim de singularidade mesmo, de vivência tua, então isso torna muito próximo assim, né, a tua fala. Muito obrigada. Não, obrigado vocês. Eu até deixei o meu e-mail, né? Se alguém quiser mandar um e-mail a alguma das pessoas presentes, né? Eu deixei o contato aí nas mensagens, né? Pode mandar um e-mail. Estou sempre no meu e-mail, sempre respondo. Então tá. Então é isso aí, gente. Obrigada. Um beijo, fiquem bem todos e todes e todas, e a gente se encontra por aí ainda, tá? Beijão. Tchau, tchau. Maurício, a gente vai conversar